Porque nós temos que anunciar que Deus, Ele é vivo, amém? Então, você fique bem tranquilo que esse culto que Deus Ele fez, Ele vai mexer na sua estrutura. Tudo certo? Casal, bênção de Deus, amém, graças a Deus. Estão quantos anos com a gente? Quantos anos? 2 anos. 2 anos. Está dando para ouvir aí? Tá? 2 anos, 2 anos. E como foi a chegada, Anderson? A chegada aqui, nesse lugar abençoado. Não, vocês chegaram lá em cima, né? Sim. Vocês chegaram lá em cima. Em busca de ajuda, né? Não tinha mais alternativa fora da igreja. A gente não tinha experiência de como era uma vida de igreja, né? Uma vida de sofrimento, né? Atrás de auxílio, de ajuda, principalmente para Samara, né? Que passava por bastante dificuldade espiritual. E chegou num ponto que não tinha mais muito o que recorrer, né? A gente tentava do nosso jeito, com as nossas forças, mas não tinha isso. Não tinha, né? Eu também sempre fui forte, sempre fui um cara bem firme, mas ultimamente andava ansioso, preocupado, estava tudo... E a Samara cada vez pior. Então, ela tinha mais problema de saúde, né, Samara? Eu tinha um problema espiritual, na verdade, desde os 6 aninhos de idade, né? E isso se arrastou até quase os 26 anos, né? E, consequentemente... Passou a infância, a juventude, né? Isso. A adolescência, tudo. Isso. Hoje eu tenho 26 anos. Faz 2 anos da minha libertação. Então, desde os 6 anos, né? Que os meus pais, enfim, que a gente procura ajuda, né? Então, consequentemente, isso me trouxe diversos problemas de saúde física. João, sobe só um pouquinho, os dois ali, por favor. Físico e espiritual, né? Principalmente, né? Então, chegou num ponto que viver não fazia sentido. O suicídio não era uma opção porque eu tinha meu filho. Se não tivesse ele, talvez não estivesse mais aqui, né? E procurou vários lugares? O que vocês imaginarem. Psicólogo, médico, fiz uso de medicação faixa preta desde os 14 anos. Espiritual, espírita, benzedor, curandor, chá, remédio. O que vocês imaginar, eu fiz. Claro, Nada. queria um resultado, né? Que nem eu falei pra Tama quando eu encontrei ela. Eu disse, se tu me disser que um chá de pedra eu vou melhorar, eu vou tomar. Né? Então, e o Maurício, quando me conheceu, continuou me ajudando e sempre foi fortaleza. Até que um dia ele desmoronou. E daí... Porque é muito problema, né? Um problema sem uma solução. Isso. Se a pessoa não tem Deus, ela desmorona mesmo. Só hospital, só médico, só gasto, só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Chegou num ponto que não tinha mais dinheiro, não tinha mais trabalho. Nós dois estávamos desempregados, doentes emocionalmente. Maurício começou a ter crise de pânico, ansiedade, e com um bebê de 2 anos dentro de casa. Numa casa minúscula, com a minha avó em fase terminal de câncer, que eu cuidei 10 anos dela, 1 ano e meio só na cama. E quando ele desmoronou, eu disse, você foi o pilar, agora você foi tudo. Aí eu pensei, lembrei do testemunho do Rodrigo, porque a gente tem parentes em comum, né? Lembrei do testemunho dele e mandei uma mensagem para a Tama no Instagram, pedindo socorro. Literalmente foi isso que eu falei para ela. Me ajude, porque eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais para onde ir. E ela prontamente me atendeu, me chamou lá na Roca para a gente conversar, orou por mim, me explicou sobre a igreja. E a gente começou a vir na igreja daí, né? Mal, eu passava muito mal dentro da igreja. Nem queria ficar, às vezes, né? Não conseguia ficar. Sentava na cadeira, ânsia de vômito, dor de barriga, mal-estar, saía para fora. O Maurício me levava de arrasto, na maioria das vezes. Segurava a mão dele, às vezes ele me dizia, me solta, que tá... Chegava a machucar assim, suava, passava mal mesmo. Ainda que tinha as máscaras, né? Senão as pessoas iam dizer, meu Deus, essa menina tá em choque, né? Ela precisa da... Então, foi
não foi nada fácil para nós dois, porque nós dois caminhamos sozinhos, né? Nós não tínhamos apoio de ninguém. A minha família é espírita, né? Praticamente todo mundo. A família do Maurício também tem outra, é católica. Então, ninguém apoiava nós. Ninguém dizia vai. Todo mundo dizia que não era para ir. Mas a gente continuava. E a gente abriu mão de muita coisa. A gente enfrentou muitas pessoas, Porque quando estava dando errado em qualquer lugar, podia. É. Mas quando começou a vir na igreja de crente, epa! Né? Meu Deus, agora vão virar crente, vão não sei o quê, vão dar dinheiro. E já ninguém falava do dinheiro que nós dava lá, né? Sim. Mas daí no dinheiro que dava na igreja, sim, né? Porque é sempre assim. Mas dá o dinheiro para nos ajudar, que o nosso filho tinha que tomar um leite especial, porque eu não conseguia dar de mamar para ele. Ele vomitava o meu leite, eu não conseguia. E eu não conseguia comer. Eu só vomitava, eu comia só abacaxi. Só abacaxi? Só abacaxi o que eu conseguia comer. De sal, nada? Não conseguia. Eu emagreci 10 quilos e o Maurício perdia 1 quilo por dia. Chegou numa semana dele perder 7 quilos em uma semana. Meu Jesus. Foi algo assim, eu fiz endoscopia, ressonância, tirei um pedaço do estômago, foi para fora, como é que se diz, biópsia, né? Porque os médicos achavam que eu tinha uma bactéria no estômago, porque eu não conseguia comer. E eu nunca tinha falado isso para ninguém. No dia que o pastor foi na minha casa, ele disse assim para mim, sabe por que você não come? Porque te deram algo de comer. Deram algo para você. E eu não tinha falado isso para ele. E ali eu vi que a presença de Deus era real. E que Ele sabia o que eu estava passando. Que eu não conseguia comer. E eu não conseguia alimentar meu filho. Eu não conseguia mais. Ele não dormia, o Benício não dormia. Nós não dormia. Não conseguia trabalhar, não tinha nada. Simplesmente nada assim. Então, a partir dali a gente iniciou um processo na igreja, né? De oração. Começamos a se entregar e aí eu tive a minha libertação, né? Foi em janeiro, isso a gente começou na igreja em novembro, né? Finalzinho de novembro. Em janeiro eu tive a minha libertação. Me lembro que eu estava na cadeira, eu disse, Deus, eu só saio daqui liberta. Porque eu estava passando mal, suava, tinha que chegar em casa e já tomar banho, porque chegava a molhar a roupa de mal. E daí eu me lembro que a Vanessa botou a mão no meu ombro e disse assim, tu tá mal. Eu disse, eu estou muito mal. E ela orou por mim. E eu levantei e mirei no pastor. Falei, agora eu vou nele, né? Eu não vou cair. Pensei comigo. E mirei nele, cheguei num pedaço, não consegui mais. Aí o Rodrigo me ajuntou e me levou até o pastor. Literalmente de arrasto pela vida mesmo. E daí eu tive a minha libertação. Aí, a partir dali a vida só começou a melhorar, né? Gente, numa semana eu consegui trabalhar, né? O Maurício também conseguiu trabalhar com os carros, né? Que era o trabalho dele na época. E a gente começou a cada vez ir mais bem, né? Sim. Daí... Não eram casados? a gente não era casado, né? Aí a gente se batizou primeiro, depois de um ano a gente se batizou. Aí depois nós casamos, né? A gente foi acertando uma vida fechando as brechas, conturbada, né? Uma vida de sérios problemas que a gente não conseguia resolver sozinho, né? Sim. A partir do momento que a gente sempre tinha Deus no nosso coração, né? Verdade. A gente entendia, mas a gente não buscava e não fazia o que era o correto, né? Verdade. A gente não tinha esse comprometimento de não é só vir na igreja, mas de buscar Deus seriamente, né? Verdade. De colocar, que nem ele falou, Deus em primeiro, né? Em tudo, desde uma simples oração, né? Quando se faz com o coração, eu acho que já é ali uma grande diferença, né? Então, as coisas foram se encaixando. Depois que a Samara teve a libertação, né? Ela conseguiu evoluir muito, né? Já conseguiu trabalhar, então a coisa foi fluindo. O Benício se acalmou, eu fiquei mais tranquilo, né? Consegui trabalhar melhor, né? Era uma pandemia, era todo um processo do nosso trabalho profissional, também estava bem abalado, pandemia, né? Sim. E graças a Deus tudo foi se encaixando. Oh, que bênção. Então, isso. Aí a gente abriu a loja, né? Nós temos uma floricultura também, graças a Deus, pela glória de Deus. Que parecia impossível, né? Nós ter algo nosso, né? A gente sempre foi empregado, né? Então e desempregados, né? A
gente estava desempregado. Chegamos não tinha empregados, hoje dinheiro, nós né? somos dono do nosso próprio negócio. Nem confiava que podia ter, né? Não. Não. E o Mas aí você foi curada, né? Isso, eu também tinha um tumor no útero, né? Era um tumor benigno. Eu tive que ter o Benício às pressas. Depois os médicos iam fazer a retirada do meu útero e eu não poderia mais ter filho. Ou eu tinha 6 meses, Só. ou eu não tinha mais, né? Então, daí eu tive o Benício, isso antes de estar na igreja. Quando eu estava na igreja, eu tive uma hemorragia. Fui pro médico, ele falou assim, ó, teu tumor está crescendo, vai ser assim, daqui a pouco a gente tira. Daí eu comentei com o pastor e a pastora, e eles oraram por mim. Oraram por mim e de lá uns 4 meses eu tive outro episódio de hemorragia. Falei, agora vamos fazer a cirurgia, vamos tirar, né? Não vai ter jeito. Fui no médico, aí troquei de médico. Fui em outra médica, aí ela me disse, tu tá com uma hemorragia muito séria, nós vamos ter que ver o que estava acontecendo. Eu falei, ó, eu tenho um tumor, assim, é benigno, mas é um tumor que precisa ser retirado dali. E só precisa tirar o útero, não tem como tirar. Daí ela falou assim, mas tumor? Aqui não tem tumor, ela falou para mim. Daí eu disse, não tem tumor, não, aqui não tem mais nada. Essa hemorragia que aconteceu contigo foi por causa do comprimido que eu estava tomando, enfim. E por isso que ocasionou essa hemorragia, tu não tem mais tumor aqui. Outro milagre na minha vida, né? Eu saí de lá assim, que eu cheguei lá em branca, né? Eu disse, vou sair daqui por 1 mês de cirurgia agora, né? Então... E Jesus te curou. E Jesus me curou. Me curou do estômago, consigo comer, dá pra ver que eu tô comendo bem, né, gente? Maurício está cuidando bem, moço. Que nem diz o Rodrigo, agora tem que brigar para ela não comer, né? Porque ela come demais agora. Mas, né, brincadeira, né, gente? Graças a Deus e o tumor também, graças a Deus. Então, tudo até hoje que nós passamos na nossa vida é um milagre. Tudo é um milagre. Nosso casamento, nosso filho, né? Que está sempre pulando por aí, é uma bênção. Ele não para, né? E dorme bem, come bem, está sempre bem, né? E eu quero dizer para vocês também que vocês não desistam de Deus. Não é fácil, gente, nem um pouco. A pastora sempre falava para mim, servir a Deus não é para fraco. E eu pensava, mas o que será que ela quer dizer com isso, né? É renunciar a muita coisa. É renunciar. Não vale a pena, né? Vale muito a pena. Dízimo e oferta vale muito a pena, gente. Vocês não têm ideia o quanto Deus pode fazer com isso, com dízimo e oferta. Nós somos dizimistas fiéis, somos ofertantes fiéis a Deus. E Deus tem honrado assim a gente do Maurício ofertar e no outro dia vender um carro, sabe? O pastor ir lá na nossa loja orar, no outro dia bombar de vendas, sabe? Da gente realmente ver com os próprios olhos, porque a gente precisa muitas vezes ver aquilo, né? Tem que ser algo, palpável, infelizmente, né? A fé é aquilo que não se vê, mas infelizmente às vezes a gente precisa ver. Então... E você até comentou, vocês comentaram, né? Sobre o que vocês gastaram tanto, não é? Isso, a coisa mais fácil para nós quando nós chegamos na igreja foi o dízimo, né? Que já dava antes, né? Já dava bastante antes, né? Só em lugar errado, né? Tá no lugar errado. Só em lugar errado, e não é nem um pouco barato. Para dar uma conversadinha assim, que o pastor vai na fé, 350, olha, 380. Volta! Né? Só para a pessoa te falar alguma coisa que ela viu em algum lugar e ela te falou qualquer coisa e tu tá na fé que tá certo. Então, vocês imaginem, né? Então, é que não é fácil, gente. Meu Deus. Vocês não sabem, eu tô 2 dias suando para vir aqui falar. Mas a gente chegou na igreja, todo mundo ajudou também, isso que eu queria falar. Ninguém julgou a gente, porque a gente tinha muito medo, né, Maurício? De ser julgado, porque a gente vinha de lugares errados, né? Vinha de coisas que não eram certas, né? Então a gente tinha medo de ser julgado. Eu não conhecia a igreja, nunca tive contato com a igreja, né? Muito pouco católica, quem dirá não é evangélica, né? Minha família não tinha esse costume. Então, a gente foi muito bem recebido. As profs da aulinha cuidaram bem do Benício, a Cláudia, que conseguiu conquistar ele.
para ele ficar na aulinha. Ah, claro. A Cláudia, graças a Deus. É criança, né? A Cláudia conseguiu, a pastora recebeu, o pastor muito bem, a Tami e o Ah, Rodrigo. o pastor é bem querido. O pastor é uma bênção, né, pastor? Conversavam muito com a gente, explicavam, né? A Vanessa e o Cleiton também, os nossos líderes da nossa célula. Ninguém julgou em nenhum momento, nenhum momento. Todo mundo só acolheu, tentou ajudar de alguma maneira, né? Que nem eu passava muito mal, ninguém me pedia, só tentava me ajudar, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente se sentiu muito acolhido aqui dentro. Não, que o nosso povo realmente é uma bênção mesmo. É que vários também passaram por várias situações, eles entendem que eles também precisam ajudar. E eles creem nisso, e graças a Deus que eles também estendem a mão, não é? E quando um estende a mão ao outro, as coisas funcionam. Mas então hoje, graças a Deus, tudo bem, vale a pena servir a Deus. Com certeza. Hoje fortalecidos, né? Graças a Deus, a gente compreende melhor a Bíblia, né? A gente busca Deus como é para ser, né? A gente tenta se corrigir a cada dia, né? Até Maurício também, você falou que teve uma vitória na questão, na questão de vício, né? Na questão, né, do cigarro, no caso. Tinha quase 11 anos aí, lutando com o vício do cigarro, e quase 6 meses já que eu consegui deixar. Aleluia. Deus foi trabalhando, Deus vai trabalhando, né? Basta a gente colocar a Deus, né? Verdade. Orar, jejuar, pedir, né? E a gente vai se fortalecendo e Deus vai trabalhando. E eu consegui, graças a Deus, o vício do cigarro acho que é um dos piores para deixar. Sim, não é fácil. E eu com quase 11 anos aí, dos 17 até os 28. E graças a Deus... Mas hoje limpo. Tô limpo. Pulmão bem. Bebida, grana no bolso. A bebida eu deixei na primeira semana. Sim. Na primeira semana eu deixei, eu já vinha... Já não era um problema, mas... Sim, mas estava... Cessou. E o cigarro eu consegui. Quando eu consegui abrir a loja, Deus já vinha me tocando, mas Deus tocou maior ainda, né? Então, se eu não vou ficar fumando aqui ao redor, sabendo que foi Deus que me deu isso aqui, né? Aleluia. Então... Vale a pena. Consegui, graças a Deus, estamos... Mas que pensa, Deus começa a boa obra e Ele completa. Amém. Vocês vão arrebentar ainda. Amém. Em nome Amém? de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte nosso Deus. Falam bem os caras. Obrigado. Aleluia. Diga assim, Deus continua sendo um Deus de milagre.